Olha só, veja bem essa notícia que está na nossa capa aí. O general Ridalto Fernandes, isso aqui com informações do Jornal da Cidade, tá? O general Ridalto Fernandes, que assumiu o comando da diretoria de logística do Ministério da Saúde, é conhecido no meio como um patriota fervoroso. E ele deixou isso muito claro em uma mensagem enviada a um grupo fechado de WhatsApp. Apesar de muito discreto nas redes sociais, o general fez questão de demonstrar sua revolta com um artigo publicado em novembro do ano passado, O Perigoso Esporte de Humilhar Generais, escrito pelo Fernando Gabeira, jornalista, ex-guerrilheiro, né? Tudo isso aí que Tem você um já vídeo conhece. do Gabeira, para vocês entenderem quem é Tem. a figura. Tem. Ao comentar o artigo em um grupo de mensagens, Ridalto declarou: abre aspas, por alguns valores, um militar passa facilmente por cima de muita coisa. Desculpem os que se sentiram ofendidos, mas por minha pátria eu morro e também mato. E faço coisas que não vou listar aqui para não provocar chiliques, né? Então, esse é o general que está assumindo o comando da diretoria de logística. A gente tem um Tem. vídeo para mostrar? Temos o vídeo e depois temos mais algumas falas dele que eu gostaria de ler aqui, que são as Perfeito. mensagens. E sabe como é que vazou, né? Vamos ver aqui rapidamente. O Gabeira, você sabe quem foi o Gabeira? O Fontana. O Roberão. O Roberão sabe. Gabeira, Muito bem. desde o começo da contra-revolução aqui no Brasil, na verdade, eles queriam instaurar uma ditadura do proletariado aqui no Brasil, né? Exatamente. Eles combateram o regime militar desde o começo. Estavam envolvidos, inclusive, em atos que em qualquer país é considerado terrorismo, né? Como sequestro, tentado à Pode falar. bomba, roubo. A esquerda tem duas figuras que sempre que elas falam deixa a própria esquerda totalmente desconcertada, né? Primeiro é o Gabeira, que um dia, se ele aceitar, eu gostaria muito de entrevistá-lo, conversar com ele. E a segunda é o Eduardo Jorge. Os dois falam, não, a gente queria ditadura assim, eu tava lá, eu lembro. Eles são baratos. Mas é exatamente. Eduardo Jorge, quando está sabendo. Então, enquanto a gente prepara o vídeo aqui, olha só, durante evento na base aérea de Brasília, para complementar essa notícia, o ministro da Defesa, general Walter Braga Neto, afirmou que o país precisa de homens públicos com coragem moral e ética. O militar ainda mandou uma indireta para o STF dizendo que o verdadeiro e supremo soberano é o povo brasileiro. Abre aspas aqui para as palavras de Braga Neto. O Brasil sempre contou e sempre poderá contar com seus militares. A defesa e as Forças Armadas permanecem focadas na preservação dos mais caros valores nacionais e no propósito de atuarem como vetores da estabilidade institucional, garantidora da soberania nacional, da integridade territorial, da manutenção de paz e da liberdade do nosso verdadeiro e supremo soberano, o povo brasileiro. Fecha aspas. E isso vem, essa mensagem também, logo depois de que a gente ter anunciado aqui ontem, Roverão, os exercícios militares que serão realizados no Brasil entre os Estados Unidos e tropas brasileiras. São exercícios militares sem fins humanitários, sim, para combate e defesa do território brasileiro. Um recado bem claro, né? A Venezuela, a outros aventureiros da América do Sul e ao Macron da França, quando ele fala que vamos fazer alguma coisa E na bem Amazônia. como também a figura do Braga Neto tem se tornado uma figura central na política brasileira, embora esse não fosse o papel que se esperava, né, do ministro da Defesa. Por quê? Porque nós estamos num momento em que você tem uma CPI investigando o presidente, que ela quer investigar só o que ela quer investigar. Isso. Ela quer investigar apenas ela tem uma predileção por fatos que se tornaram piada, né? Então, é a vacina que não sei o que, o documento que ficou na gaveta, depois não sei o que, o outro que foi lá falar e depois não tem nem a ligação, nem as provas, nem não sei o que. Então, o que você tem? Você tem uma narrativa difícil de você não interpretá-la como se fosse a intenção única e simples de retirar da presidência da República o Bolsonaro. E aí, nesse momento, que a figura dos militares começa a ganhar uma grande relevância. Porque você sai nas ruas, o que você ouve? Você ouve uma população que está a favor do presidente. Né? Mas eu vou deixar, o vídeo. Acho Eu que o queria vídeo vai agradecer sair. aqui nossos amigos e amigas que estão se tornando membro do canal.
Aqui é Rita Rodrigues Passos. Eu perdi um superchat aí, Roveran. O Marco Silva escreve: o dito pelo general faz parte do juramento e da profissão militar. Nenhuma novidade. Aliás, ofende os afetados, inclusive do pundonor militar. Bom, Deixa eu só falar uma coisa. obrigado Isso não foi só isso foi dentro do isso é um grupo de WhatsApp. Tem mais mensagens aqui que a gente vai é um dar uma lida. contexto. Eu garanto que nenhum militar vai se sentir ofendido por dizer que mata e morre pela pátria. Correto. Não foi para os militares que ele está falando isso. Essa daqui? mensagem do Ledugério. Vamos lá. Rafael, já pensaram em fazer um programa de domingo colocando o Mauro dançando com óleo de dendê? Não! Na verdade, Pode, sucesso, seria viado. um grande sucesso. Né? Iria acabar de derrubar o que sobrou da audiência do Fantástico. Exatamente. Vamos A ver o parte do vídeo? 4x4 eu deixava pro Roverão participar lá. Só no ódio de 4. Pessoal, vamos ver primeiro o que o Gabeirinha tá falando aqui. Fala. Observação. Hoje no meu canal eu vou fazer um apanhado do cenário político através de informações que a gente recebeu ontem aqui. E o negócio tá... Vai lá depois. Todos os principais ex-guerrilheiros que se lançam na luta política costumam dizer que estavam lutando pela democracia. Eu não tenho condições de dizer isso. Eu estava lutando contra uma ditadura militar, mas se você examinar o programa político que nos movia naquele momento, era voltado para uma ditadura do proletariado. Então você não pode voltar atrás, corrigir o seu passado e dizer, olha, naquele momento eu estava lutando pela democracia. Havia muita gente lutando pela democracia no Brasil, mas não especificamente os grupos armados que tinham como programa esse processo de chegada a uma ditadura do proletariado. É a primeira grande visão do passado. Não é? É um primeiro ponto de separação do passado. Não, a luta armada naquele período não estava visando a democracia, pelo menos no seu programa. Não é? A outra questão é a relação também importante que nós temos hoje, diante do chamado socialismo existente. Né? O caso de Cuba, por exemplo, há divergências muito claras no que se pensa sobre Cuba. O presidente da República comparou os presos políticos cubanos a delinquentes comuns de São Paulo, que é um equívoco. Pela minha posição, na minha posição, Cuba é uma ditadura. Os presos políticos de Cuba estão resistindo com dignidade e mereciam um respeito do Brasil que o presidente não expressou. Também é diferente. Eu não tenho nenhum sentimentalismo a respeito do passado nem a respeito de Cuba. Essa aura romântica que envolve a Revolução Cubana, para mim, já se dissipou. Porque, sinceramente, o século XX, para mim, já acabou. Já acabou há algum tempo. E eu acho que isso também é um marco divisório. Primeiro, avaliar o seu próprio passado. Segundo, avaliar a relação que se tem com o que se lutava, com o que se lutava no passado, a relação que se tem com o chamado socialismo. A minha posição é bastante nítida, né? No sentido de dizer que houve uma luta pela democracia no Brasil. Nós, de uma certa maneira, participamos dessa luta, mas com um objetivo diferente. E, finalmente, nenhuma condescendência com as ditaduras de esquerda. Precisa falar mais alguma coisa? Tá aí a sobriedade no momento da entrevista. Depois ele levou uma bronca aqui e ali de vários de seus amigos. Uma e acabou, chicotada, né? Uma chicotada. E acabou falando, não, na verdade eu não quis dizer isso. Mas quando o Gabeira fala, né, com sobriedade, é exatamente isso. Ele é um dos poucos que admite que naquele momento não havia interesse em democracia. Era ditadura mesmo, era uma ditadura de esquerda, que serviria para o Brasil e para toda a América Latina. Né? Eles queriam de Cuba, México, para baixo até a Patagônia, transformar isso aqui numa grande pátria, né? Eles chamavam a Pátria Grande, o projeto Pátria Grande, inclusive, mas era uma ditadura do proletariado. Que quando ele diz, eu acho importantíssimo esse momento, para mim o século XX já ficou no passado. Né? Essa entrevista de 2012, 2013, não lembro, mas é óbvio, século XX, o que ele está dizendo? O comunismo, o socialismo, que foi implantado depois das loucuras de Karl Marx,
foi implantado no século XX. Todo grande projeto socialista, União Soviética, Cuba, Coreia, China, claro, foi no século XX, já passou da hora de acabar. O que o Gabeira está dizendo, chega, pessoal, já deu. Isso aí é passado, não funciona, não dá certo. Olha só, o Amando Pierro escreve aqui, dia 7 de setembro vamos parar. Caminhoneiros, agro, povo, só voltamos após impeachment dos 10 Supremos e voto com contagem pública. É guerra. Ô, Veran, quer comentar, Mauro? Ou vamos dar... Tem só as frases aqui rapidamente Essas frases são interessantes. do general que respondeu aqui. Ele falou a respeito dos valores militares, né? Tudo bem. Ele continua dizendo o seguinte: militares de carreira são escravos de seus valores. Isso é o que a sociedade não entende. E como seres humanos, são diferentes uns dos outros, inclusive quanto à escala de valores que varia de um para o outro. De modo geral, varia um pouco. Ele, para terminar aqui, ele fala: o que eu quero dizer com isso, em relação ao tema abordado pelo ex-MR8 Gabeira, é que por alguns valores o militar passa facilmente por cima de muita coisa. Desculpem os que se sentirem ofendidos, mas por minha pátria eu morro e também mato e também faço coisas que não vou listar aqui para não provocar chilique. Se eu achar que a minha pátria estiver precisando, aceito de cabeça erguida humilhações e cusparadas. E se achar que minha pátria estiver precisando, providenciarei para que aquele que esteja agredindo seja neutralizado. Adoro a palavra neutralizado. Que ideia é essa, Gabeira? Pensa que a imagem do Exército das Forças Armadas será arranhada, triscada sequer, porque um presidente da República mandou um dos seus ministros, que também é militar, fazer algo com que não concorda, e o ministro, disciplinado, aceitou. Afinal, pessoal, é o chefe supremo das Forças Armadas.